Política em Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. O filósofo italiano Nicolau Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político moderno, uma vez que desenvolveu sua filosofia política em um quadro teórico completamente diferente do que se tinha até então. Como vimos no pensamento antigo e política, estava relacionada à ética e na Idade Média, essa ideia permaneceu mais o aumento dos valores cristãos, ou seja, um bom governante seria aquele que possuísse as virtudes cristãs e as implementasse no exercício do poder político. Mas Maquiavel observou que havia uma distância entre o ideal de política e a realidade política de sua época. Foi assim que escreveu o livro O Príncipe, com o propósito de tratar tal como se dá, isto é, sem pretender fazer uma teoria da política ideal, mas ao contrário, compreendendo e esclarecendo a política real. Dessa forma, ele se afastou da concepção idealizada de política, centrou sua reflexão na constatação de que o poder político tem como função regular as lutas e tensões contra os grupos sociais, os quais, em seu entendimento, eram basicamente dois: o grupo de poderosos e o grupo do povo. Essas lutas e tensões sempre existiram, de tal forma que seria ilusão buscar um bem comum para todos. Mas, se a política não tem como objetivo o bem comum, era necessário esclarecer qual seria então seu objetivo. Maquiavel vai afirmar que a política tem como objetivo a manutenção do poder do Estado e, para manter o poder, o governante deve lutas com todas as armas possíveis, sempre atendendo às correlações de formas que mostram a cada instante. Isso significa que as ações políticas não cabem nos limites do juízo moral. O governante deve fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante para conservar seu poder. Não se trata de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atende à lógica do poder. Para Maquiavel, na ação política não são os princípios morais que contam, mas os resultados. É por isso que atribui-se ainda a famosa expressão "os fins justificam os meios", apesar de que isso deve ser bem compreendido nesse contexto. Ele escreveu em sua obra O Príncipe. Não pode e não deve um príncipe prudente manter a palavra empenhada quando tal observância se volte contra ele e hajam desaparecido as razões que o motivaram. Nas ações, todos os homens, especialmente os príncipes, os fins é que contam. Faça, pois, o príncipe tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, o povo, a maioria das pessoas, tenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Nessa obra, ele faz uma análise não moral dos atos de diversos governantes, procurando mostrar em que momento as suas opções foram interessantes para a manutenção do poder político. Essa forma de enxergar a política faz com que surgisse o termo maquiavélico, que designa no comportamento sem moral. Mas o que se deve reter no pensamento de Maquiavel e que ele inaugura um novo patamar de reflexão político, que procura compreender e descrever a ação política, tal como se dá realmente, e não de uma maneira ideal como anteriormente. Seu mérito é ter compreendido que no início da Idade Moderna, a política desvincula-se das esferas da moral e da religião, constituindo-se em uma esfera autônoma. Assim, no campo da política, os fins justificam os meios. Contudo, é preciso ressaltar que no campo da moral, não seria correto separar meios e fins, já que toda conduta deve ser julgada por seu valor intrínseco, verdadeiro, independente do fim, do resultado, ou seja, fins éticos também exigem meios éticos.